Então quero aproveitar, antes de começar o nosso bate-papo de hoje, mandar um alô para os nossos patrocinadores, para Luminos, Velas e Aromas, também para o Lápis Mania do Tião, para a IPOG, Instituto de Pós-Graduação, para loja Fronteira Latina, isso mesmo, exatamente. E também para Prime Contabiliza. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aproveita, manda esse link pro seu colega, pro seu amigo, pro seu vizinho, para aquela tia do Zap, né, Irving? Aquela que gosta de trocar um Zap. Que você quiser. Exatamente, vai devagar, viu? Vai porque devagar. O nosso entrevistado de hoje é uma pessoa que a gente gosta muito, admira muito, tem um respeito profundo por ele. Ele é o Coronel Nelson Antônio, diretor-presidente do nosso Operário Futebol Clube. Boa noite, seja muito bem-vindo, viu, Coronel? Obrigado, Vivi, obrigado, Irving. É uma satisfação estar aqui com vocês para falar mais uma vez sobre o Operário, que é a nossa paixão, que é a nossa vida, né, que a gente faz um trabalho com tanto carinho, com tanto amor, buscando, né, cada vez mais o engrandecimento do futebol e o crescimento do Operário Futebol Clube, né, para que realmente a gente possa ser novamente um grande clube de futebol. E o Operário que sempre é de amor, garra e tradição, né, Coronel? Esse é o nosso lema, né? Esse é a nossa... tá no nosso hino. Garra faz parte de todo o operariano que é um lutador, é um vitorioso e que luta no dia a dia para viver, para sobreviver. O operariano é a pessoa do povo, é aquele camarada que é da base mesmo lá da nossa sociedade, né, e que a gente sabe que é um batalhador, um trabalhador e que sempre está lutando pelos seus objetivos. Muito legal. Agora, esse programa de hoje tem um gostinho todo especial, viu, Irving? Por quê? Nosso idoso, vou chamar carinhosamente assim, nosso idoso Operário Futebol Clube. Você tá brincando. Comemorando 87 anos, nem parece, porque tá inteiraço, né? Tá aí. Sempre no coração do povo. Nem parece que eu tenho 87 anos também, né, Vivi? Sempre no coração do povo, não, né, o senhor Vivi? Não, Coronel, que o senhor ainda é muito jovem, mas eu sei que o senhor tem bastante tempo aí de história junto com o Operário Futebol Clube e a gente queria já começar falando um pouquinho, né, para os nossos seguidores, para as pessoas que nos acompanham, como é que o senhor vê essa trajetória do nosso Galo até aqui, né? Esses 87 anos de história até chegar onde chegamos hoje. O Operário foi fundado em 21 de agosto de 1938, há exatamente 87 anos. Né? Agora, quinta-feira, nós vamos completar 87 anos. E ao longo desses anos todos, o Operário passou pela fase de amadorismo, né? E a partir de 1970, 73, ele foi profissionalizado, foi campeão pela primeira vez no então estado de Mato Grosso em 74, né? Depois em 76, 77, 78. 79 já havia o então estado de Mato Grosso do Sul e a gente foi o primeiro campeão do então primeiro campeonato estadual do Mato Grosso do Sul, né? Promovido pela Federação de Futebol aqui do nosso estado. Né? E o Operário foi o primeiro tricampeão consecutivo, né? Se contasse os títulos do Mato Grosso seria hepta, né? Hexa campeão, né? Porque foram 6 anos seguidos o Operário sendo campeão nos dois estados, né? E o Operário passou por uma grande fase a nível nacional na década de 70, né? Competindo na Série A do Brasileiro, chegando a terceiro colocado em 77, quinto colocado em 79, oitavo colocado em 80, décimo colocado em 82 e assim por diante. Campeão da Presidente Cup na Coreia em 82, né, o título internacional do Operário, campeão brasileiro do módulo branco em 87, né, e assim por diante. São títulos que realmente levaram o Operário a ser reconhecido nacionalmente e mundialmente, né, pelas suas vitórias, pelas suas conquistas. E teve um período nefasto também, que o Operário também sofreu com os problemas financeiros, com as gestões, né, do futebol. E no período de 2010, mais ou menos, até 2015, o Operário estava na Série B do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Sul-Mato-Grossense, né? E só voltou em 2016. E a partir daí
é uma outra fase do Operário, né, que começa a se reconstruir e a reconquistar a sua torcida, o apoio da sua torcida, que é enorme aqui no estado e na cidade de Campo Grande. E 2018 obtivemos um título estadual, foi o primeiro da gestão Estevão Petralas, contra o Corumbaense, 1-0 aqui em Campo Grande, um público enorme no Morenão, coisa linda de se ver, né? Quem estava presente lá não vai esquecer jamais, porque foram 21 anos sem títulos, né? Que o Operário deixou de conquistar um título estadual. E aí, 2022, o Operário voltou a ter um novo título. 2023, quando eu assumi o Operário como presidente, nós fomos vice-campeões, né, num jogo muito discutido lá em Costa Rica, onde o Operário sofreu com a ação do árbitro daquela partida, né? E 2024 foi o meu primeiro título como gestor do Operário, e 2025, esse ano, um bicampeonato, né? Há muitos anos o Operário não conquistava um bicampeonato consecutivo, e então isso nos engrandece muito e deixa a torcida muito contente e satisfeita com o trabalho que vem sendo feito. É lógico que ao longo desses 87 anos nós tivemos muitas glórias, muitos problemas, né? O Operário vive hoje uma realidade em que ela precisa ser mudada. O Operário hoje busca parcerias para manter esse nível de competitividade vivo, né? O Operário precisa de novas parcerias, o Operário precisa de novos parceiros comerciais, né? Novos parceiros que possam vir a patrocinar o clube, para que realmente a gente consiga reestruturar o clube de todas as formas, não só no departamento de futebol, mas no patrimônio do clube. O clube hoje não tem sede, né? Toda aquela estrutura que o Operário possuía na década de 70, 80, 90 e até no início do ano 2000 foi perdida por conta de ações judiciais, trabalhistas, né? E tudo isso foi perdido ao longo dos anos, até a nossa própria história, né? Troféus, fotos, documentos, isso daí foi perdido ao longo dos anos, a partir do momento que se perdeu a nossa sede ali na Avenida Bandeirantes, né? Uma pena, né? Porque é um clube com 87 anos de história, né? Uma trajetória belíssima, né? Precisa aí de um espaço adequado, né? Precisa de um local próprio, né, Coronel? E a gente, como o senhor disse, foi uma trajetória muito bonita, de luta, né? De garra, amor e tradição. E o que nós vimos esse ano no estádio, no Jacques da Luz, né? Infelizmente estamos ainda sem o nosso Morenão, mas o que a gente viu foi um show à parte, apresentado pelas torcidas organizadas, inclusive, né? Deixar aqui um salve para a torcida do Galo, porque realmente foi do início ao fim, a gente teve aqueles fiéis lá acompanhando. Não, né? E a gente não deixa de contar nunca com o torcedor do Operário. Onde o Operário vai jogar, estando bem ou mal, sempre tem um torcedor do Operário. Isso é muito bonito de ver. Em todas as partidas que o Operário fez fora de Campo Grande, sempre tinha torcedor do Operário. Agora nessa Série D, mesmo não tendo uma campanha tão satisfatória da forma como nós gostaríamos que fosse, mas foi uma campanha digna, não foi uma campanha ruim. Se você analisar todo o contexto, né, você pode analisar que realmente o Operário, dentre os 8 times da chave, o Operário que tinha o menor orçamento, que tinha a menor estrutura e que acabou fazendo um bom papel, né? Principalmente nos últimos 5 jogos, o Operário demonstrou que realmente tinha capacidade de ir mais longe. Sim. Mas infelizmente acordou um pouquinho tarde, né? E a gente não conseguiu os resultados necessários dentro de casa mesmo, né? Nós tivemos aí, inclusive, uma troca de técnico no meio do caminho, né? Aproveitar e deixar um abraço para o professor Leocir da Lastra, uma pessoa que a gente gosta muito, nosso amigo, né? Nosso companheiro, muito nosso parceiro. Querido, com certeza. O da Lastra foi um cara que veio aqui o ano passado, né? Aliás, o ano passado, não, em 2023, ele veio aqui também na mesma situação do Rafael, veio substituir o Celso na época e, sem dúvida nenhuma, fez um bom trabalho, voltou no ano seguinte, 2024, foi campeão estadual, né?
Foi campeão estadual também em 2025, bicampeão estadual. Sim. Uma pessoa que a gente tem muito respeito, muita admiração. E ele, com toda a dignidade dele, ele soube o momento certo de pedir para ir embora, né? Quando a gente estava atravessando um momento difícil aqui na Série D. E a gente trouxe o Rafael Pereira, que realmente conseguiu fazer um excelente trabalho. E diante das dificuldades que ele encontrou aqui, ele conseguiu ter o controle dos atletas e conseguiu impor o esquema de jogo dele e trouxe resultados interessantes para o Operário. Viviane, eu quero mandar um abraço aqui, já tenho nossos amigos internautas, o Carlos Alex também, muito boa a entrevista, o Rudinei Nogueira em Ribeirão Preto, vendo a entrevista do nosso presidente, o Rodrigo Brandão, boa noite, dando boa noite aí pro presidente. E, ô Rodrigo, tem já uma perguntinha aqui, eu vou lançar essa pergunta sua aqui pro presidente, tá? Ai. A Cíntia Leite também. Abraço Vivi maravilhosa. Ela é uma querida, essa produção, menina, pode viu? Isso, produção? Você viu só? Isso é amor demais. Obrigada, Cavalcante. Cíntia. Mudou de ramo. Comigo, Irving, você tá em outro nível, não fala mais com pobre. Olha aí, tá vendo? Não sou, ô Giovanni. Ele fala assim porque ele conversa até comigo, você acredita? É o seguinte, ele é da Guarda Municipal, eles estavam tocando lá e tal, e eu só acenei de longe, não. Ô, rapaz. Ele é míope, ele não enxerga. Mandar um abraço aqui, ó, a Graciela, como sempre, uma entrevista de qualidade. Muito maravilha, obrigada, tá? Gra. Joari Magalhães também tem pergunta aqui pro presidente, viu? Ângelo Araújo, boa noite, presidente. O Pedro Miranda assistindo o nosso presidente aqui em Epitácio. A Cíntia Leite também, eu amo essa música. É a música da Delinha. Chique demais. Presidente, tem pergunta aqui, Vivi? Tem pergunta aqui, eu não sei se o presidente vai responder. Eu vou à disposição. Vou lançar aqui. Cuidado. Você quando fala vou lançar, Não tem problema, Irving, pode mandar. Hoje é sem filtro? Porque semana passada foi sem filtro. Sem filtro. Pessoal, sem filtro hoje, tá? Deixa eu ver aqui. O Rodrigo Brandão primeiro. Será que temos novidades positivas para o nosso Galo? Sem dúvida nenhuma. Teremos novidades positivas. Vamos aguardar um pouco mais. O Operário está buscando fazer com que a gente tenha uma realidade diferente em 2026. Muito diferente do que foi em 2021, apesar de ter sido um ano relativamente vitorioso, né? Um ano difícil, sem dúvida nenhuma, até mesmo pelos problemas financeiros que o clube enfrentou, falta de certidão, que impossibilitou que o Operário tivesse em mãos uma verba pública disponibilizada pelo governo do estado, por emendas parlamentares. O Operário perdeu um valor significativo, deixou de utilizar essa verba, que fez muita falta, tanto para o resultado dentro de campo, como também para a parte administrativa do clube. Isso é importante, né, Coronel? Os nossos amigos internautas, amigas, deixarem bem claro, o Operário não recebeu essa verba, né? É até importante até dizer para os nossos ouvintes agora, que se alguém tiver algum tipo de dúvida, é simples, é só ir lá na Fundação de Esporte, né, na Fundesporte, e fazer uma consulta lá para ver se o Operário teve algum projeto aprovado ou até mesmo algum fomento que foi encaminhado ao Operário Futebol Clube. Isso é fácil, é público, tá lá aberto a todos, né? Mas sem dúvida nenhuma, o Operário não teve nenhuma verba disponibilizada pelo governo do estado, muito pelo fato da gente não ter as certidões necessárias para que a gente possa ter obter essas verbas, infelizmente. Ô Vivi, tem uma outra pergunta aqui do Joari Magalhães, vou passar essa bola aqui. Eu achei ótima essa pergunta. Olha aqui, viu? Qual a visão do presidente sobre a base do Galo? Olha, a base é muito importante para o Operário. Qualquer clube de futebol que queira ter uma estrutura mínima, né, de fornecimento de atletas para o futuro, tem que ter base.
O Operário tem uma parceria com o professor Luiz Gustavo, que toca lá do Sub-11 até o Sub-17, e que tem participado dos campeonatos estaduais e que tem trazido bons resultados para o Operário. Mas ainda, infelizmente, o clube não consegue ainda atender de forma adequada a nossa base. Nós precisamos ter estrutura para a base, nós precisamos ter um local específico para treinamento, né? Condições mínimas de logística para que as equipes possam viajar, possam disputar amistosos, disputar competições fora do estado ou até mesmo dentro do estado, né? Essa é uma linha que a gente vai buscar a médio prazo estruturar, né? Logicamente que eu tenho só mais um ano de gestão pela frente, o ano que vem é meu último ano de gestão, e eu vou tentar mais um ano buscar essa estrutura necessária para que realmente a nossa base seja solidificada. E a base é importante, eu quero aproveitar, Irving, para lembrar que a gente tem 2 nomes muito legais no nosso Operário, de meninos, né, que começaram na base, né? Muito bem lembrado. É o Ítalo, né, o filho da Cíntia, mandar um abraço grande para esse menino incrível aí. Exatamente. E o Pedrinho, né, que começaram, são filhos da terra, começaram são por exemplos, aqui, né? São exemplos de atletas que estão com o professor Luiz Gustavo desde o início, desde o Sub-13, né, e que esse ano eles tiveram a oportunidade de estar com o elenco profissional o ano todo. Com certeza, uma experiência grandiosa para eles, né? E para eles, assim, profissionalmente, foi super interessante. O ano que vem, sem dúvida nenhuma, eles vão estar maduros o suficiente já para, de repente, estar fazendo parte do elenco de uma forma mais intensa, vamos dizer, sendo colocado em jogos. Eles estrearam, tanto o Pedrinho como o Ítalo jogaram jogos oficiais do Sim. Operário esse ano. Então eu acredito que o ano que vem eles vão estar mais fortes, tanto fisicamente como tecnicamente, e poderão ser melhores aproveitados pelo técnico que tiver à frente do comando do Operário. Com certeza, e são nomes que foram sondados por times lá de fora, né? Sem dúvida, foram fazer testes fora, mas é o tipo da coisa. Infelizmente, alguns clubes têm uma política de aproveitamento de atletas muito diferente, né? Que envolve empresários. Então, se o moleque, vamos dizer, não está no clube desde cedo, realmente se torna muito difícil, a não ser que seja um craque de bola mesmo, e não que os meninos não sejam, não tem nada a ver, mas que sejam diferenciados, né? Então, com certeza. A gente precisa realmente fazer com que eles fiquem aqui mesmo no nosso estado e que possam se desenvolver aqui dentro e, quem sabe, disputando a competição nacional, despertar os olhares dos times de outras divisões. Vivi, vamos mandar um abraço aqui pro Márcio Marins, está parabenizando a gente pelo canal. Falando em canal, pessoal, não esqueça, viu? Curta, comente e compartilhe aí, tá? O Eduardo Ferreira, o presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar do Corpo de Bombeiro, um abraço ao Coronel Nelson, o senhor sempre exercendo missões com visão e eficiência, sucesso à frente do nosso operário. Quero pegar um gancho aqui, sucesso à frente do nosso operário. O senhor falou assim, meu último ano, não sei o que e tal, mas a torcida gosta do senhor. A gente vê aí que o senhor sempre está presente, sempre está ao lado da torcida, dos jogadores, e trazendo a responsabilidade para o senhor. Às vezes, muitas questões que acontecem que a torcida cobra, o senhor traz a responsabilidade para o senhor. Será mesmo, Vivi, que é o último ano? Eu não sei não se vão deixar ele sair, viu? Não. Talvez o povo quer saber. Talvez vocês não deixem, mas minha esposa com certeza... Eu ia fazer essa brincadeira, Coronel, mas achei melhor... A minha esposa não vai me deixar mais. O Coronel tem comando. Ele tem comando. Tem comando. Não, mas assim, em casa quem manda não é o senhor? Não, de jeito nenhum. A minha mulher que manda. Você tá querendo brincar que na sua é você que manda. Eu pensei que ele era comandante até em casa. Lá em casa eu não mando nada. Quem manda é a dona Ana Flávia. Tá certo, dona Ana. É isso mesmo. E na realidade é o seguinte, a gestão por 4 anos é uma gestão bem dolorida, vamos dizer assim, né? É cortar na carne, né, Coronel, para resolver tudo. E você se sacrifica demais, em todos os sentidos, né? Principalmente financeiramente. Quem sabe a partir do ano que vem a gente possa ter uma nova realidade,
uma nova oportunidade, e quem sabe a gente pode pensar futuramente, dependendo das circunstâncias, de permanecer ou não. Mas eu tenho colocado isso como meta de que o ano que vem é o meu último ano, que a gente tem que realmente trazer uma pessoa nova para fazer a gestão do Operário, uma pessoa que realmente ame o Operário e que queira fazer com que o Operário cresça, como a gente quer que o Operário cresça, né? E a gente, de repente, diante de uma nova realidade que pode acontecer, esse novo gestor do Operário, a partir de 2027, possa ter o sucesso, né, que a gente teve aqui e trazer muito mais ainda para o Operário, né? Porque o que a gente almeja aqui para o Operário? Mudança de série, a gente precisa ir para uma série C, para uma série B, né? Trazer de novo aqui para o nosso estado partidas importantes, clubes importantes, né? Tá disputando a Copa do Brasil de uma forma rotineira, sem haver a necessidade de todo ano estar disputando o campeonato estadual, lutando para ser campeão, para você poder ter calendário no outro ano. A gente precisa fazer o nosso calendário como? Ascendendo da série D para C, da C para B, e aí buscar ao longo dos anos talvez uma ida para a série A, né? Que eu acho mais difícil, mas a gente precisa focar hoje na estrutura. Nós temos que ter estrutura, nós temos que ter um local para treinar. Para vocês terem uma ideia, esse final de temporada foi sacrificante demais, nós não tínhamos local de treinamento, né? Então, o clube precisa ter um local de treinamento próprio, precisa ter uma sede própria, né? Então, tudo isso demanda investimento, demanda tempo, demanda sucesso dentro de campo, né? E a gente precisa ter o torcedor no estádio, né? Porque o que move muitas vezes o clube é a presença do torcedor, né? É o torcedor acompanhando os jogos, indo lá levar a sua torcida, levar a sua vibração, para que realmente os resultados aconteçam. É lógico que todo torcedor, todo ser humano, quando as coisas não vão muito bem, ele tende a recuar. Mas nós temos aí torcedores fanáticos que não recuam, que estão sempre lá junto da gente, perdendo ou ganhando. Com ou sem caça própria, viu, Irving? Ou com chuva, ou com sol, sempre estão lá. São fanáticos, são torcedores que realmente são operarianos de coração e que não abandonam o clube nunca. Agora, quando o senhor fala em estrutura, isso nos remete a uma profunda reflexão sobre o nosso Morenão, né? E queria que o senhor falasse um pouco, inclusive, sobre essa nova gestão que a federação vive, né? Nós vivemos um outro momento sobre isso. Sem dúvida e nenhuma. nós temos essas articulações todas, Universidade Federal, Governo do Estado, Federação e Morenão, para que o público volte a ter aquela sensação de eu vou ao estádio, eu vou ao Morenão, uma vez que o Morenão já recebeu Brasil, Paraguai, times aí do Será Brasil. que a gente eu acho que na realidade o Morenão é um prédio muito antiquado, mas que ainda serve para a nossa realidade do futebol, ele ainda atende às nossas necessidades. Lógico que ele precisa passar por uma revitalização muito grande, como aconteceu com o Mangueirão, lá em Belém do Pará. Entendeu? Foram investidos quase 400 milhões de reais para revitalizar o Mangueirão. Logicamente que aqui no estado, dentro da nossa realidade e a forma como a gente vê como o esporte é conduzido aqui, a gente não vê tão cedo essa possibilidade. Mas para isso acontecer, primeiro a gente precisa de alguma forma levar um clube aqui da capital, um clube aqui do estado, para outras séries, e que seja o Operário Futebol Clube, né? Para que realmente o governo, a prefeitura, a Universidade Federal veja a necessidade e a urgência da gente ter uma praça como o Morenão em funcionamento. Hoje eu estou otimista porque eu vejo que a federação está correndo atrás desse ideal, né? Nós temos algumas correntes políticas aí favoráveis, o governo do estado também demonstra interesse em atender essa demanda, né? A própria CBF, com essa nova gestão também, pelo que eu obtive de informações do Estevão Petralho, que é o presidente da federação, de que há um interesse da CBF em ajudar na revitalização do Morenão, na reabertura do Morenão. Então hoje eu vejo que tudo está tendendo para que realmente isso aconteça, de uma forma breve, né? Mas isso tem que acontecer de uma forma
rápida, porque senão nós não teremos o ano que vem o Morenão novamente, para a gente poder ter a Copa do Brasil aqui em Campo Grande, né, porque o Operário vai jogar a Copa do Brasil o ano que vem, e a gente precisa de um estádio com uma capacidade superior a 4.000 lugares, e nós não temos aqui. Então, jogar fora uma Copa do Brasil é um pecado, né? E isso não é bom para o nosso futebol. Agora, o Operário tem aí essa esperança, esse planejamento, talvez de buscar uma SAF, Coronel? Sim, nós estamos trabalhando nisso. O Operário está preparado para receber uma SAF. Mas, diferentemente do que aconteceu aqui com outro clube, né? O Operário busca primeiro o investidor, não primeiro transformar o clube numa SAF para depois. Esse é um pensamento da gestão atual. Podemos estar enganados, podemos estar errados, né? Mas o que a gente tem que buscar é realmente o investidor, para que o investidor seja levado até o Conselho Deliberativo, o Conselho do Operário Futebol Clube, seja apresentado e seja aprovado o ingresso dessa SAF no comando do futebol, para que a gente realmente possa ter as coisas de uma forma concreta, né? Não ficar só na promessa, na vontade de se fazer uma SAF. Então, a partir desse momento que a gente tem um investidor e a gente está buscando isso de uma forma bem concreta, né? A gente, sem dúvida nenhuma, o Operário está preparadíssimo para se transformar numa SAF, né? Para que realmente a gente possa ter alguém que seja do futebol em busca de coisas grandes para o nosso futebol. E com isso resgatar também essa tradição aqui em Campo Grande, né? De as famílias irem para o estádio, né? Sem dúvida. A gente conseguiu ver algumas cenas bacanas desse tipo no Jacques da Luz, né? Pai, mãe, criança, os filhos, bebê né? de colo. Exatamente. Então, as mães, inclusive, ali na torcida, com o bebê no colo. É verdade. Foi muito bonito ver isso. Mas eu vejo o seguinte, na realidade, uma vez eu fiz uma brincadeira com uma amiga, eu falei que o futebol era um espetáculo familiar. E no outro final de semana houve uma briga dentro do campo, né? Lá em Sidrolândia, da qual estava envolvido também, coisa e tal. E aí o cara chegou para mim e falou: futebol realmente é uma coisa familiar, né? Mas na família a gente também não briga. E já que a gente está falando, assim, já que a gente está falando de família, eu vou aproveitar e mandar um abraço lá para Sidrolândia, porque eu vi que chegou uma mensagem aqui, né? Chegou. Você viu que chegou aí? Parabéns, lindona Vivi e Irving. Só faltou falar lindona da mamãe. A lindona é só Vivi ou eu também tô nessa, incluído lindão? Com certeza abraço. É só pra Vivi, viu? Esse é um abraço pra minha mãe que tá lá em Sidrolândia, junto com a minha família. Eu falo a família Paraíba, entendeu? Então lá tudo assistindo, mandar um abraço pro meu irmão, pra minha cunhada, meus sobrinhos que estão assistindo aqui, a gente. Tem uma internauta aqui, Ana Flávia Cardoso. Olha só. Ana conhece? Um pouquinho. É ela mesmo. É o comando? Ela falou assim, ó. É a general. Tudo. A hora que ele falou assim, porque lá em casa quem manda, ela mandou aqui, ó. Falou tudo. Tá vendo? A Ana Flávia é ela que é o comando naquela casa. Isso mas mesmo, olha, um abraço pra Ana. Só voltando naquele detalhe, realmente o futebol hoje é um evento social e familiar. É muito legal você ver criança, você ver idosos, você ver mulheres. Hoje, nos jogos do Operário, eu fico, assim, bem satisfeito. É democrático, né? É bem democrático. E aquela adrenalina, né? A gente é muito bacana, é muito bacana. E inclusive, a gente tem que incentivar a participação da família, do pai levar, do avô levar o neto. Porque, realmente, é uma coisa, é um espetáculo legal. E é interessante, a gente tem que reaviver dentro do adolescente, da criança, aquela vontade de torcer por um time local. Entendeu? Porque hoje ninguém torce mais para o Operário, para o Comercial, né? Torce para Flamengo, para Grêmio, para Corinthians, Palmeiras. Esquece o estado dele. Esquece. Nós temos que torcer para times locais, nós temos que incentivar o nosso futebol aqui. E se só houver torcedores de outros times, de outros estados, infelizmente o nosso futebol vai continuar esquecido. É verdade. E esse ano a gente teve também um resultado muito positivo no futebol feminino aqui no Mato Grosso do Sul. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessas meninas que vieram, jogaram, encararam com raça. Deram um show. Né? Foi um show realmente. Foi nós, quando formamos junto com o Edgar esse grupo e junto com o professor Fuscão, o objetivo era bem claro. A gente passar de fase no Campeonato Brasileiro da Série D e chegar
até a semifinal, que era quando daria vaga para o Operário para a Série B do ano que vem. Tá? Nós chegamos quase ali, né? Nós fomos contra o Goiânia, empatamos aqui, perdemos a oportunidade de sair com a vitória aqui, e lá nós perdemos de 2-1 e perdemos a vaga nas semifinais, né, que não daria vaga para o acesso para a Série B do Brasileiro Feminino. E na Copa do Brasil nós fomos além da expectativa, né? Nós fomos até a terceira fase, né? Fizemos história e infelizmente por uma questão orçamentária, né? Por falta de apoio específico para o futebol feminino, o Operário teve que desistir esse ano do campeonato estadual e consequentemente de qualquer competição a nível nacional no ano que vem, né, por conta de você optar por estruturar o time masculino para o ano que vem, né? Infelizmente, você não pode estar com o orçamento que a gente tem, você não consegue fazer base, fazer futebol feminino, fazer futebol profissional. Então, infelizmente, não dá para abraçar o mundo, você não pode abraçar, você precisa fazer as opções certas, as opções corretas, né, para que o clube não sofra as consequências de endividamento que está acontecendo atualmente com o clube. O clube está endividado, o clube está com problemas de ordem financeira. E é importante que seja dito, Coronel, que esse endividamento não é algo que chegou agora para o clube, não. Isso é uma consequência antigas. De histórias antigas, né, de gestões passadas. São gestões passadas, mas recentemente, é bom que o torcedor também saiba que existe dívidas recentes também do clube. Porque as dívidas recentes estão relacionadas à questão de pagamento, de folha, de logística, né, do dia a dia do clube, de medicamento, de operações de atletas. Só esse ano nós tivemos que submeter 4 atletas à operação, entendeu? Foram três operações de LCA, que é ligamento cruzado anterior, né, e uma outra do masculino e a 4ª do feminino. Foi o Hugo, o Igor, o Dante. O Léo, o goleiro Leonardo. E o Léo, verdade. Tá? E o Dante, ele fraturou o braço, né? Não precisou passar por cirurgia, mas ele tá afastado do clube, né? E o clube tem responsabilidade sobre esses atletas. Trabalhistas, né? Trabalhista, tem responsabilidade financeira, e o clube ainda está com pendência com esses atletas, entendeu? Então é complicado a gente manter um clube e você não levar o fator sorte também como um dos nossos lemas, né? Infelizmente a gente teve o azar de ter esses atletas machucados durante a temporada, mas isso muito por conta também da estrutura do clube, de treinamento, de jogos, dos campos de futebol que os atletas jogam, entendeu? Então tudo isso tem a ver com as lesões graves, contribui sem dúvida nenhuma, né? Se você tem campos adequados para jogar, infelizmente o gramado das Moreninhas melhorou muito com a atuação da Federação de Futebol lá, mas está longe ainda de ser o ideal para você jogar o futebol profissional. Então ainda causa lesões nos atletas. Em outras cidades, pior ainda, né? Pior, tem. Né? Mas, infelizmente, o Campo das Moreninhas aqui é um dos piores gramados que a gente tem no estado, né? Lógico que a gente tem alguns outros gramados ruins aqui fora de Campo Grande, mas no campeonato estadual, tirando talvez aqui da UANA, que é um gramado muito ruim, o Jaque da Luz é o segundo pior. Isso é uma pena, né? Ô Coronel, tem uma pergunta aqui. Você vai falar alguma coisa? Não, pergunta tem perguntas mesmo? Aí, é Sabe verdade. porque o Rodrigo mandou um aqui, olha, eu vou te falar um negócio, hein? Eu não gosto de fofoca, você gosta de fofoca? Não, longe de mim. Eu também não gosto. E ele mas também, não muito longe que é pra poder ouvir. Só que o Rodrigo Brandão disse que ele também não gosta. Falou, antes de voltar para São Paulo, o técnico Rafael Pereira disse que o senhor estava fechando uma parceria pro ano que vem. Essa informação procede? Dá uma palhinha aí, presidente. Nós somos curiosos mesmo. Na realidade, Rodrigo, o Operário está buscando, como eu disse anteriormente, o Operário está buscando, sim, parcerias, investidores, e eu acredito que muito em breve
a gente talvez vai poder anunciar algo bastante positivo para o Operário. Tá? O que o torcedor tem que entender também é que uma SAF não vai trazer resultados de imediato para o clube, vai reestruturar o clube, né? E vai buscar alguns objetivos que são bem claros, que vão ser bem claros, né? Um dos principais objetivos do clube hoje é se manter como campeão estadual, vai buscar sempre o título do estado para que a gente possa ter calendário nos anos subsequentes, para que a gente possa continuar lutando pelo acesso, né? Então esse é um dos focos principais e eu acredito que o investidor que vier também vai ter isso como foco, como lema, para que a gente possa realmente continuar nessa luta, né, de reestruturação física e técnica do time, né? Então eu acredito que muito em breve a gente vai poder aí tá anunciando, falando mais sobre esse assunto, né, e dando informações positivas para o nosso torcedor. Eu só quero que o torcedor saiba que a diretoria não está parada, que a gestão está trabalhando nesse sentido, está buscando realmente que pessoas sérias, pessoas competentes, pessoas que realmente são do mundo do futebol possam estar por trás de um projeto grandioso para o Operário Futebol Clube. Então vamos cruzar os dedinhos aí e esperar que essa notícia tão boa, né, venha antes que seja anunciado o próximo time para 2026, porque eu tenho certeza que o senhor já está aí nessa organização, nesses planejamento, coronel? Sim, a gente já tem pessoas trabalhando nesse sentido, né? Mas o nosso objetivo hoje é fechar essa parceria para que realmente a gente possa trabalhar nos outros assuntos, que é a formação do time, formação de comissão técnica, né? Se o plano A não der certo, a gente tem que partir para o plano B, mas nós estamos cientes que o plano A vai dar certo, né, e que a gente vai conseguir. E que o plano B é fazer o plano A dar certo, né? Exatamente. Exatamente isso aí. Ô Vivi, o pessoal fala aqui, ó, presidente, está sendo realizado em Campo Grande o maior campeonato amador da sua história, quase 400 equipes. O Operário colocou alguém para observar esses jogadores amadores? O que o senhor acha aí sobre esse... Eu acho que ele se refere ao Terrão, né, Rudy Clay? São os jogadores do Terrão, né? Os jogadores do Terrão, né? E... Tem algo sobre isso aí? Algum olheiro? Olheiro ali do Olha, Terrão? não, o Operário Futebol Clube, ele não trabalha nessa área. Ele, na realidade, tem uma equipe que trabalha olhando os atletas que estão em atividade em clubes profissionais. Logicamente que existe a possibilidade de sair um ou outro atleta que possa realmente vir do terrão e poder, sem dúvida nenhuma, fazer um bom papel numa equipe profissional. Mas normalmente esses atletas são atletas de finais de semana que não se dedicam exclusivamente ao futebol, né? Ou são ex-atletas que já saíram do futebol profissional e que estão ali fazendo o que gostam de fazer, recebendo um cachezinho para estar jogando uma partida ou outra. Então eles já estão fora do mercado, né? E os atletas novos, sem dúvida nenhuma, eles não passaram por uma categoria de base, ou se passaram não foram aproveitados, né? Então não é o objetivo assim do Operário, com toda a humildade do mundo. Eu não quero desprezar nenhum atleta, e muito menos. Eu só quero dizer que o Operário ele não faz esse trabalho e não tem como objeto fazer esse tipo de trabalho. Logicamente, se aparecer um talento e ele quiser uma oportunidade dentro do Operário, é possível, sem dúvida nenhuma. Coronel. Mas o Operário não disponibiliza nenhum olheiro nesse tipo de competição. É que o senhor perdeu de ver o nosso craque jogando, porque o dia que o senhor vê o Irving jogando bola, o senhor vai querer convocá-lo. Na verdade, eu não estou jogando mais, né? Eu estou dando um show futebolístico. Olha, diferente. Tá vendo? E a humildade... Como diz, como ele serviria como goleiro, né? Porque ele seria uma parede, né? Como diz a música da Belinha. Tá vendo, tá vendo.
É isso aí, olha, muito bom esse nosso bate-papo de hoje. O senhor quer deixar uma mensagem aí, antes da gente finalizar, Vivi, uma mensagem para os nossos torcedores? A última aqui é interessante. Chegou pergunta. Chegou uma pergunta interessante. Vamos lá. Nós já vamos terminar, mas espera só um pouco. Ô, produtor, produção, espera Dá uma segurada, então. Segura aí, 2 minutinhos. Ó, o Pedro Miranda. Gostaria de saber do presidente se chegou a cogitar contratar o Walter, que hoje está no Aquidauana, até porque para o marketing seria uma boa para o Operário. Rapaz, eu acho o seguinte, não cogitamos isso, não. Sempre tem alguns conselheiros que sempre opinam no sentido de você trazer um medalhão, que a gente chama, né, para atrair a atenção do público. Mas a gente tem que trazer atletas que não só tragam a atenção do público, mas que também ainda possam colaborar de alguma forma na parte técnica com o clube. Porque muitas vezes você pode trazer um atleta que não vai render nada para o clube e só vai trazer prejuízo em termos financeiros para o clube. Então a gente tem que tomar muito mais cuidado em relação a isso. Eu sou da opinião de que prefiro atletas jovens, atletas que possam realmente corresponder mais tecnicamente para a equipe do que atletas que já estão em final de carreira e que realmente fizeram participar de grandes times do futebol brasileiro, mas que pelas condições atuais que a gente tem aqui no estado de centro de treinamento e de locais de jogos, eu acredito de ser difícil um atleta com um nível melhor querer vir jogar nessas condições aqui. Fazer o marketing mostrando o resultado, mostrando um sucesso. Exatamente. Né? Eu acho que o Rodrigo Grau foi um exemplo bem positivo disso. O Rodrigo Grau, quando veio jogar no Operário aqui, trouxe muito marketing e muito futebol, porque ele realmente produziu para o grupo. O próprio Danone, quando veio aqui para jogar no comercial também, na mesma época, em 2016, na mesma época que o Grau chegou no Operário, foi uma competição até saudável, porque tinha 2 craques, né, de relevância no futebol estadual, no futebol nacional, e que vieram jogar em times aqui da capital. Isso eu acho interessante também. Mas hoje, tecnicamente, nós temos um conjunto de pessoas que trabalham nessa área, executivo de futebol, analista de desempenho, o próprio técnico, o preparador, o auxiliar técnico, que muitas vezes não acham interessante esse tipo de atleta no nosso meio. Ô, Coronel, inclusive o Márcio diz o seguinte aqui, ó. Como analista de desempenho, presidente, foi perfeito em sua resposta. Há profissionais capacitados para fazer essa análise de mercado. Fiz parte da comissão técnica do Galo em 2025. Que é uma alegria, Marcinho. Marcinho é sensacional. Profissional bacana. De excelência. Excelente. E o Rodrigo Amaral diz o seguinte, Nelson, parabéns pelo esforço para manter o Operário na vitrine do futebol nacional. Ok, mas eu gostaria aqui, antes de encerrar, Vivi, de ressaltar e falar para os nossos torcedores, que são a nossa razão de viver, né, de tocar o futebol, que são os operarianos, que o Operário completa agora 87 anos, agora essa semana, e que a gente tem que ter fé e continuar apoiando as ações da diretoria, da comissão técnica, dos atletas, para que a gente realmente possa, em um futuro bem próximo, conquistar coisas muito grandes para o futebol do Mato Grosso do Sul e para o Operário Futebol Clube. Tá? A gente precisa resgatar um monte de coisas, mas o principal hoje é resgatar a credibilidade no nosso futebol, né? O torcedor precisa acreditar naquilo que está sendo feito. O torcedor tem que estar mais presente dentro do clube, né? Eu sempre busco trazer torcedores para dentro das reuniões dos conselheiros. A gente sempre está buscando a participação das torcidas organizadas para dar importância a eles, para que eles saibam o que está acontecendo, o que está sendo feito, né? E para que a gente possa de alguma forma estar prestando contas daquilo que a gente faz no dia a dia no clube, para que eles saibam realmente a realidade do clube, né? Então eu gostaria aqui de parabenizar
todos os operarianos, todos os ex-atletas do Operário que estão nos mais remotos cantos do Brasil, aqui do Mato Grosso do Sul, e dizer a todos vocês que o Operário continua sendo grande, mesmo na sua pequenez. O Operário é grande dentro dos nossos corações, e que eu sou um operariano fanático, que nunca vou deixar de ser operariano, e que todo o trabalho, todo o esforço que muitos já fizeram para o Operário, eu estou fazendo agora, é a minha vez do meu sacrifício como operariano. E eu tenho certeza que nós teremos um futuro brilhante em pouco tempo. Podem acreditar, e muito em breve vocês terão notícias positivas em relação a isso. Olha, e eu tenho essa fé, hein? Acredito que Nós sim, temos. né? Com certeza. E, mais uma vez, Coronel, parabéns pela sua trajetória. Eu acho que esses 87 anos do nosso Operário Futebol Clube também tem muito da sua história aliada à história desse clube, com toda certeza. Todos os atletas, como o senhor disse, que passou por aí, né? E especialmente quero parabenizar nosso time que foi bicampeão, né? 2 anos seguidos, né? Quem esteve à frente ali na comissão técnica, todos os nossos parceiros, né? Foi importante demais ter passado todos esses finais de semana. Tô com saudade, viu, Final de Ervin? semana no campo, hein? De entrar com aquela música do Operário no fundo ali. Realmente é um time que desperta paixões, viu, Nós Coronel? vamos deixar uma pausa aí de alguns meses, 4, 5 meses aí, mas logo a gente vai estar de volta. Espero que... Dona Ana, a senhora viu, Dona Ana, 4 ou 5 meses. De folga, né? Mas na realidade não para, ali não para. O tempo todo é movimento, é busca de alternativas, né? Busca de soluções para os problemas que estão aí pendentes, que a gente precisa resolver, mas que tenho certeza e fé que a gente vai alcançar o nosso objetivo. E eu peço para o torcedor operariano: continue apoiando, continue indo ao estádio, continue buscando informações do seu clube, do coração. Não nos abandone. O Operário é grande demais. Ninguém é maior do que o Operário. Ninguém é maior que o Operário. É o maior do MS. Né? É isso aí. Então, não há dirigente que é maior, não tem jogador que é maior que o Operário. O maior patrimônio do Operário é o seu torcedor. Então, torcedor, eu respeito demais todos vocês, respeito quem critica, quem vai lá e que xinga, e que chora, e que se sacrifica para poder pagar um ingresso. Então, eu respeito muito vocês, a todos os operarianos que estão nos acompanhando agora, nesse momento, meu respeito, meu carinho e a minha admiração por todos vocês. A gente faz parte de uma pequena história do Operário Futebol Clube, né? Todos nós aqui que de alguma forma trabalham em prol do Operário, nós fazemos parte dessa história, e a gente tem que ter isso como orgulho, né? E todos os presidentes que passaram, que tiveram sucesso ou não, que tiveram problemas ou não, todos eles fizeram a sua parte de alguma forma, certeza, né? E a gente tem que reverenciar todas essas pessoas que de alguma forma contribuíram para o Operário ser grande do jeito que é. Aproveitar e vou mandar um abraço pro Carreirinha. O Carreirinha deve estar sentindo uma falta do estádio, né, Carreirinha? Ó, um grande abraço para você, viu? Grande Carreirinha. É isso aí, eu quero também parabenizar aí o Coronel Nelson, aí o senhor tem o nosso respeito, nossa admiração, e todos os nossos amigos, amigas torcedoras aí do nosso Operário, né? E também agradecer os nossos internautas, né, Viviane? Com certeza. O pessoal aí que está curtindo, compartilhando e seguindo as nossas páginas, tanto no Facebook, no Instagram, quanto também aí no YouTube. Muito obrigado aí pela participação de todos. É isso mesmo, e para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, já se inscreve no nosso canal aí, que toda semana vai ter uma entrevista diferente, né? Aproveitar e mandar um abraço para o Volney, lá do Instituto de Pós-Graduação, nosso parceiro importantíssimo aí, pode, né? Da Lápis Mania também, o Tião, para a Sarinha, da Luminos, para Fronteira Latina. Você conhece esses produtos? Latina. É só gente da melhor qualidade. Gente da melhor qualidade. Mandar um abraço pro Bruno lá da Prime também. E é isso aí, pessoal. Foi muito bom esse bate-papo de hoje. Mais uma vez, obrigada, Coronel. Obrigada, Irving. Até a próxima. E a gente se encontra numa próxima oportunidade com mais uma edição aqui do Gui MS Entrevistas. Um grande abraço e até lá.